aqui, tentar acompanhar o chat e qualquer coisa pode mandar mensagem para mim. Bom, então, como o Zé te falou, o tema de hoje é a parábola dos talentos. Primeiro, quero dar boa noite, agradecer já desde já a atenção de vocês e qualquer coisa também, se quiserem participar, fazer algum comentário, mandar alguma mensagem aqui, eu vou tentar acompanhar no que for possível os comentários de vocês. Bom, então, colocado o tema para a gente, hoje a gente fez uma inversão de papéis, né? Hoje eu estou trazendo o tema e, e é sobre a parábola dos talentos. A gente vai fazer o seguinte, eu vou ler a nossa parábola e aí a gente começa a conversar um pouquinho, trazendo alguma visão talvez seja um pouco diferente, um pouco nova para alguns, mas que eu achei muito interessante. Então a parábola, ela diz assim: porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Qualquer um que tiver, ter, terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está em Mateus, capítulo 25, nos versículos 14 até o 30. Bom, essa é a parábola. A princípio,
essa parábola, ela sempre foi uma parábola que ela me chama a atenção por várias questões, né? E eu sempre pensei assim, cara, é, essa parábola, normalmente a gente faz muito relação com a questão dos talentos, né? E a ideia hoje aqui é tentar trazer uma visão um pouquinho diferente, um olhar para um aspecto que geralmente a gente não olha, que eu particularmente não olhava, né? E fazendo estudo, preparando material e buscando referências, eu fui encontrar algumas interpretações que eu achei muito interessante. E aí eu achei que valeria muito a pena trazer para a gente. Então, assim, e uma coisa, né? Essa interpretação, essa ideia que eu trago, ela não encerra. A gente sabe sempre que as parábolas, as histórias, as lições de Jesus, elas trazem muita informação para a gente. E a gente sempre pode fazer, tirar proveito de várias formas. Então, eu estou trazendo essa interpretação que eu achei muito bacana, mas que é claro que a gente estudando, a gente pode fazer também outras e é, ter outras lições, né? Então, a gente vai começar assim, trazer algumas ideias básicas e os personagens da parábola. É claro que isso, do meu ponto de vista, tá, pessoal? A gente sempre pode fazer, tirar outras lições da parábola. Mas vamos lá. A gente tem primeiro aqui algumas ideias, né? Os personagens. O Senhor, os servos, os talentos, o tempo que o Senhor passa distante, né? Enquanto os servos eles negociam com esses talentos, e as quantidades desiguais que o Senhor distribui para cada um dos servos. A gente percebe que aí já há uma a diferença, né? Na hora do entregar esses talentos. Então vamos lá. Quem é quem nessa parábola? O Senhor, a gente imagina, a gente faz logo relação com Deus, né? O Senhor na parábola é Deus. Os servos somos nós, não só nós individualmente, né? A humanidade como um todo. A gente pode fazer relação com cada tipo de servo, ou melhor, o servo que recebeu cada uma das quantidades, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, com um tipo diferente. A gente pode se vincular, às vezes, com o servo que recebeu apenas um talento. A gente pode pensar que se assemelha mais ao servo que recebeu 2 talentos ou ao servo que recebeu 5 talentos. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais. Os talentos são os recursos da providência divina, é tudo aquilo que a providência nos concede para que a gente possa utilizar nesse período em que o servo ele faz essa viagem. Ou seja, são todos os recursos que nós temos à nossa disposição para utilizarmos nas nossas necessidades. O tempo é a existência terrena, é a encarnação, e as quantidades desiguais, elas correspondem à capacidade de cada um. Cada um de nós, em determinados momentos, tem uma capacidade, uma possibilidade diferente de realização de trabalho, de realização do próprio esforço. Então, essas quantidades desiguais, esses talentos distribuídos de formas desiguais, eles vão demonstrar isso para a gente também. Agora, uma observação a mais que eu faço quando eu estou fazendo essas pesquisas, né? O talento, embora a gente faça essa relação com o dinheiro da época, na realidade o talento ele não representa necessariamente uma moeda em si. Não é, por exemplo, a moeda mesmo, né? O talento é uma medida de peso.
Eu achei isso interessante. Mas ele representa também uma determinada quantia de dinheiro equivalente a 6.000 denários. E um denário, na época de Jesus, era moeda de prata paga por um dia de trabalho no campo. Então a gente já vê aí, já muda um pouquinho o nosso pensamento em relação a algumas coisas, né? Eu faço a relação assim. Imagina que o talento seria mais ou menos como se fosse uma peça de ouro. Fazer relação com o nosso dia de hoje, né? Uma peça de ouro, uma barra, uma peça. Então, um talento, ele é uma quantidade razoável de valor, que é entregue na mão de cada um dos servos. Um recebe um talento, ou seja, uma quantidade que representa 6.000 denários, o outro ganha 2 talentos, ou seja, 12.000 denários, e o outro 5 talentos, 30.000 denários. E com esses recursos, com essa medida de peso, esse valor, né, de algum metal precioso, eles negociam. E aí, então, a gente vai. Eu pensei da gente fazer o seguinte: da gente olhar, não, a princípio, não para a questão dos talentos em si, mas a gente olhar, fazer um olhar um pouco diferente para essa parábola. E aí eu trouxe para isso 3 comentários de Emmanuel em 3 mensagens diferentes, para a gente começar a construir um pensamento um pouco para a gente aqui. Vamos lá. A primeira mensagem, trouxe trechos aqui para a gente ir conversando. Ela diz assim: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te confiou este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Esse trecho é uma mensagem de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Em Ti Mesmo. Eu trouxe essa mensagem para a gente primeiro perceber que na parábola já tem essa ideia de confiança de Deus, né? O Senhor, na parábola, ele entrega uma quantidade considerável de recursos na mão de cada um dos servos. Um recebe mais, outro menos, mas todos eles recebem uma quantidade. Isso demonstra a confiança do Senhor perante seus servos. Olha, eu estou entregando isso daqui, e ele não coloca imposição de nada. Ah, você faz isso, você não pode fazer aquilo outro. Se perder o talento, você vai ser. Ele não, não indica nada disso, né? Ele apenas entrega e confia. Eu vou partir e faz o que te apraz com esse recurso que eu estou deixando na tua mão. Quando eu voltar, prestarei contas contigo. Ele não diz já de antemão que se perder parte desse valor, o servo vai ser punido. Ele não faz nada desse tipo de comentário. E é interessante porque muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Poxa, mas eu sou tão pequeno, eu tenho tantos erros, eu faço tanta coisa errada. Será que Deus confia em mim? Será que eu posso fazer isso? Se colocando sempre numa condição de falsa humildade, se colocando numa posição de dúvida de si mesmo, quando a própria providência divina, através dos recursos que ela coloca na nossa mão, demonstra que confia na gente. A gente pode partir do simples fato da gente estar encarnado hoje. A providência divina olha para a gente e pensa, bom, a encarnação,
o Regis, eu vou colocar a encarnação, essa vida, essa oportunidade, esse momento para ele de como crescimento. E aí a providência confia em mim que eu vou utilizar isso, esse tempo, como talento, da melhor forma possível. Né? É preciso que eu também reconheça sua confiança e acredite em mim mesmo. Uma outra mensagem que eu achei muito interessante, a gente vai construindo, vai vendo degrau a degrau, né? Emmanuel, numa outra mensagem, ele diz o seguinte: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Olha só que interessante. Muitas vezes, nas nossas preces, orações, nas situações de dificuldade mesmo, a gente roga a Jesus, roga aos espíritos superiores, roga a Deus algo, seja saúde, faz algum pedido de alguma sorte, de alguma forma. E aí, Emmanuel diz que Jesus espera também pelos homens, pela gente, por cada um de nós. Em que sentido? Ele continua: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Ou seja, não esperemos que o mundo vá se transformar num mundo melhor, numa sociedade mais justa, se eu mesmo não faço essa transformação em mim. O mestre, para estender a sublimidade de seu programa salvador, é de braços humanos que a realizem. Se existem pessoas que passam por dificuldades, necessidades mesmo, né? Seja necessidades materiais, de saúde, de conflitos emocionais, a gente, enquanto seguidores do Cristo, enquanto, independente de ser espírita, ser católico, de qualquer denominação, nós que nos colocamos como cristãos, a gente se torna, nesse momento, braços e mãos de Jesus aqui na Terra. Então, é essa espera, ou essa ou é isso que Jesus espera da gente, né? A atitude de ser cristão, de fazer o bem. Isso em qualquer situação no nosso dia a dia. E aí um terceiro comentário, em uma outra mensagem, Emmanuel ele diz assim: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitivo da alma para Deus. Essa fala também está no Caminho de Verdade e Vida, é na mensagem 22. E aí, então, partindo dessas três mensagens, né, primeiro, Emmanuel ele diz que Deus pode tudo, mas concede a cada um de nós a oportunidade de realização do nosso próprio crescimento. Que Jesus espera pela gente da mesma forma que a gente espera por Ele, pela ação de Jesus em nossa vida, né? E que cada existência é um conjunto de grandes experiências, ou seja, essa encarnação, cada momento da nossa vida nos traz lições. E ele fala que a mais importante ou a mais significativa de todas são as lições de cunho religioso. Não no sentido de religião em si, ser católico, ser espírita, ser isso, ser aquilo outro, não nesse aspecto, mas no aspecto de entender as leis divinas, entender, buscar, se integrar às leis naturais, às leis de Deus. Esse entendimento é o mais importante. Por quê? Porque a partir dele, tudo que eu olho, toda a minha vida,
passo a ter um olhar diferente quando eu olho com esse significado de religiosidade, de espiritualidade, né, de entender que eu não sou apenas essa existência, do nascer até o morrer, né, do encarnar até o desencarnar. Eu sou muito mais do que isso. E quando eu entendo isso, quando eu olho a vida, a existência com um olhar de espiritualidade, de eu espírito imortal, que esse momento é um momento de uma lição, eu vou ter outras, assim como tive outras anteriormente, as situações que eu passo na minha vida passam a ter um sentido e um peso diferente. Então, as lições de Jesus ganham todo um sentido muito maior quando eu entendo que Jesus não falava para o corpo, falava para o espírito. As lições dele, assim como a lição dessa parábola, não é para minha vida. Ah, eu nasci no dia 22 de dezembro, tal, tal, tal. Não é para o Regilson nessa encarnação. É para o Regilson espírito que reencarnou e vai continuar, e vai desencarnar e vai reencarnar novamente em outro momento, em outra oportunidade, e vai continuar existindo. Essa parábola, essa lição e todas as lições do Cristo são nesses aspectos, é nesse sentido. E aí, se eu faço esse olhar, a mensagem do Cristo ganha um valor diferente para mim. Então, primeiro, eu entendo que Deus, ele confia em mim, né? Quando ele entrega os talentos, quando ele entrega a possibilidade de encarnação, quando ele entrega a saúde, quando ele entrega os recursos materiais para que eu possa passar por essa existência, ou mesmo quando ele me entrega uma situação de doença, tudo isso é talento nas mãos do Espírito, para que ele possa, utilizando esse talento, negociar durante a vida, durante a encarnação, e angariar outros talentos, outras virtudes que eu preciso desenvolver. Mas aí, para reforçar ainda mais, a gente vai buscar a referência em Kardec, né, no Livro dos Espíritos, falando um pouquinho para a gente dessa questão do nosso desenvolvimento espiritual. Né? E aí eu trouxe a pergunta 132, que fala um pouquinho da questão do objetivo da encarnação dos espíritos. Kardec pergunta, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Boa pergunta, né? Por que que eu nasci aqui na Terra? Para que a gente vive? E, principalmente, né? Para que a gente vive no momento de agora? Não poderia ser no outro momento? Então, os espíritos vão responder para a gente. Calma, pera lá. O que os espíritos dizem? Deus lhes impõe a encarnação, lhes impõe aos espíritos, né? E aí, quando eu falo isso aos espíritos, eu posso colocar assim: Deus, eu posso me colocar nessa condição, ou seja, eu posso ler essa resposta como se fosse para mim. Deus me impõe a encarnação com o fim de me fazer chegar à perfeição. Esse é o objetivo da minha encarnação, da encarnação de cada um de nós, né? Para uns é expiação, para outros missão. Eu também posso entender que, em determinados momentos, a minha encarnação para mim é expiação, e em outros momentos é provação, é missão. Mas para que eu alcance a perfeição, eu e cada um de nós, né, todos os espíritos, precisamos sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E isso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. E aí, nesse ponto, nesse último trecho da resposta, a gente volta à questão da mensagem do comentário de Emmanuel, quando diz que Deus pode tudo. Deus pode tudo, mas concede a cada um de nós a possibilidade de realização do nosso próprio crescimento.
A encarnação, ela tem esses dois grandes objetivos, dois grandes trabalhos, digamos assim: a expiação e a missão, ou a expiação e a aprovação, né? Para quê? Para que a gente possa se desenvolver e chegar na condição de perfeição. Mas ela tem um outro ponto, que é fazer com que o espírito, colocar o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. É justamente a visão do servo que recebe o talento. Eu já tenho condições de receber algum talento da divindade? Bom, se nós estamos encarnados, eu acredito que sim. Todos nós temos condições. Alguns recebem um talento, outros recebem dois, outros cinco, outros 10. Alguns recebem só meio talento, outros um e meio. Cada um conforme a sua capacidade. Mas a própria doutrina espírita, reforçando essa ideia da capacidade diferente, ela diz que a gente, enquanto espírito, precisa estar em condições de fazer parte ou de suportar a parte que nos toca na obra da criação. E isso é interessante porque a gente vê que a mensagem de Jesus ela é reforçada dentro da doutrina espírita, ou a doutrina espírita diz de formas diferentes a mesma coisa que Jesus falou. Mas continuando, ainda tem mais coisas. A pergunta seguinte diz assim: tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Ou seja, bom, se a encarnação é para expiação, será que quem seguiu sempre fez o bem precisa passar ainda assim pela encarnação? Os espíritos dizem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Ou seja, todos nós temos algo a desenvolver. A gente precisa passar por essas experiências. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem é ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses efeitos. Ou seja, toda vez que eu reclamo que eu demonstro algum defeito, o tormento, a aflição, na realidade vem desse defeito que eu ainda carrego dentro de mim. Não é a encarnação em si que gera aflição, mas sim o, o defeito, o vício que eu carrego que gera essa aflição, porque eu preciso me desfazer desse defeito. E me desfazer desses hábitos nem sempre é tão simples ou tão fácil para a gente. Então a gente reclama, a gente sofre porque a gente está sendo conduzido para um caminho melhor, mas isso necessita de um certo esforço da nossa parte. E o esforço, ele demanda essa força de vontade, essa determinação. Ou seja, eu sair do meu comodismo e sair, fazer um movimento, muitas vezes gera esse conflito dentro da gente. Tem uma outra visão da parábola que eu achei também muito interessante, porque assim, dentro dessa parábola eu posso olhar esse aspecto da confiança de Deus, da confiança da providência divina para com todos nós. E esse aspecto já demonstra que nós somos merecedores da confiança
e de todo esforço que nós possamos realizar para a nossa própria melhoria. Eu também posso olhar a parábola olhando de fato para os talentos. O que os talentos representam, né? Materialmente, a gente já viu, olha, na época de Jesus, um talento representava uma peça, uma medida de um metal precioso, que representava também uma quantidade de moedas, quantidade de recursos financeiros, 6.000 denários. Mas Jesus ele não estava falando necessariamente da questão financeira, do dinheiro, da conversão. Quanto equivaleria hoje em dia um talento? Valeria R$ 1.000. Não estava falando necessariamente do valor financeiro, pecuniário. Estava querendo demonstrar os recursos que a providência coloca nas nossas mãos. E aí tem uma interpretação que Humberto de Campos faz que é muito bacana. Eu só vou trazer aqui o começo desse texto, porque eu vou deixar como curiosidade para vocês, para buscar e ver qual é o final dessa parábola reinterpretada por Humberto de Campos. Mas ele diz assim, vou trazer aqui o começo para a gente, só para a gente abrir um pouquinho a nossa mente. Ao enviar, ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores em diversos degraus da virtude e da sabedoria lavravam a terra em louvor de tua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos dons, afagando o primeiro, entregou-lhe 5 talentos, notificando. Então, primeiro recebeu 5 talentos, como na parábola de Jesus, né? Humberto traz a mesma mensagem. Mas vamos ver o que ele diz sobre esses talentos. Conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. 5 talentos. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, navegados ao sol do planeta, a quem levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Então vamos lá. O primeiro servo recebeu 5 talentos. O segundo servidor passou do o segundo servidor passou ao segundo servidor, desculpa, passou 2 talentos, acentuando. Então o segundo recebeu 2 talentos também, igual na parábola. Transporta contigo essas duas preciosidades que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambos a inteligência e o poder. Então, o segundo recebeu a inteligência e o poder, 2 talentos. Estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. E aí vem, então, o terceiro. Confiou apenas 1 talento, aclarando cuidadoso. Aposta-te desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Então, essa é uma reinterpretação da parábola dos talentos trazida por Humberto de Campos no livro Luz Acima, é o capítulo 23, intitulado Lembrando a Parábola. Ele faz toda essa reinterpretação e traz a sequência toda da parábola, né? Então ele vai falar do momento da prestação de contas e tudo. Mas eu não vou trazer aqui agora para a gente, porque eu vou deixar isso por curiosidade para vocês. Porque esse primeiro momento já faz muito
já é muito significativo para a gente, para esse momento de agora. Então, a primeira vez que eu li esse texto, que a gente estava fazendo um estudo, eu achei, nossa, o que recebeu menor quantidade de talentos, além de ter recebido menos, recebeu a dor como talento. E aí eu pensei, nossa, não, isso é muito injusto, porque a gente ainda traz esse olhar, né, do, a visão material. E aí, para me ajudar nessa interpretação, porque é difícil a gente aceitar a dor como talento, eu fui lá para o Evangelho para me ajudar, porque sozinho não dá. Então, o Evangelho, no texto sobre a paciência, no item sobre a paciência, no capítulo sobre bem-aventurados os brandos, os Espíritos vão falar para a gente o quê? Que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu acredito que quem já está dentro da doutrina espírita há algum tempo já ouviu isso em algum momento. Né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bendizei de Deus onipotente, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. Um amigo, Avril 1862. É só um trechinho do Evangelho do capítulo 9 do item a paciência. Ele vai trazer outras coisas, mas para o momento de agora eu achei muito interessante isso. Porque vai me ajudar a entender o que quer dizer esse talento sendo a dor. Como assim a dor é um talento? Porque o primeiro servo recebeu 5, né? Vamos até voltar lá. Olha só, o que o primeiro recebeu? Que recebeu 5? Recebeu a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Nossa, só coisas boas, pensando assim, né? Cara, quem não quer ter saúde, né? Habilidade, riqueza. O segundo recebeu poder e inteligência. O terceiro recebeu só a dor. Mas a recomendação que o Senhor nessa parábola faz é, olha, utilize esses recursos para beneficiar aqueles que estão ao teu redor. Quantas vezes a gente não recebe a saúde ou está na condição de saúde e a partir de utilizando esse talento a gente não acaba trazendo para a gente mesmo situações de doença, de debilidade ou mesmo situações que, que acabam trazendo consequências muito negativas para a nossa própria encarnação, utilizando a saúde, a riqueza. Então, quando eu olho no aspecto material, poxa, beleza, realmente receber saúde, riqueza, habilidade, é tudo aquilo que a gente pediria a Deus. Mas quando eu olho no aspecto espiritual, quão pesados são esses talentos no sentido de responsabilidades. Tudo isso na mão de uma pessoa só, né? De um servo. Então, eu preciso ter uma condição de moralidade, de capacidade de utilizar esses recursos muito grande. O que recebeu dois, da mesma forma. O que recebeu um, a recomendação que o Senhor faz é, olha, utiliza esse talento, utilizador, vou aqui, a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo. Utiliza a dor para teu benefício próprio. E aí a gente se pergunta como é que eu vou utilizar a dor em meu benefício? O que é a dor? O que é a contrariedade? O que é essa aflição, né? É sempre aquela situação que acontece alguma coisa que eu não queria que acontecesse. Então, se eu estou doente,
isso para mim é uma dor, porque eu não quero estar doente. Nenhum de nós quer estar doente. Então isso é uma dor. Mas a partir da doença, ou a partir dessa experiência, eu posso utilizá-la como um recurso de crescimento moral para mim. Eu posso entender o valor da saúde. Eu posso reconhecer o esforço das outras pessoas no auxílio, no meu próprio auxílio, quando essa debilidade ela é muito grave e eu não posso, por exemplo, me locomover. Então, eu reconheço no outro o esforço que eles fazem para o meu auxílio e me sinto grato por isso. Então, a dor é sempre essa situação de contrariedade, de situação que acontece que eu não gostaria que acontecesse. Um revés financeiro, uma situação, né, onde eu não tenho recursos materiais, então eu passo a depender às vezes da ação de alguma entidade, de auxílio de um amigo, e isso tudo eu passo a trabalhar o quê? A minha vaidade, o meu orgulho, eu passo a me despojar desses vícios para me tornar uma pessoa mais humilde, mais grata, mais desenvolvendo a empatia, reconhecendo o valor da caridade, não apenas da caridade material, mas a caridade moral. Então, a dor, ela me possibilita o desenvolvimento dessas virtudes. Quando isso, para mim mesmo, então ela é sim um talento, e é um talento muito significativo. Mas para eu reconhecer a dor como talento, eu preciso ter esse olhar, desse olhar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de não apenas do corpo material, mas do ponto de vista da nossa existência enquanto espírito. Um outro comentário e uma outra mensagem de Emmanuel, ele nos diz assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. Para que haja luz, é preciso que eu utilize o combustível, meu próprio combustível. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Cristão, sem espírito do sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Ou seja, toda vez que eu, de posse das lições do Evangelho, não utilizo isso para clarear meu próprio caminho e aqueles que estão ao meu redor, de nada me serve. Essa é a lição do talento, é a parábola do mestre, né? São as lições de Jesus que eu olho e vejo, nossa, que legal, que bacana essa parábola, a parábola do bom samaritano, as lições que ele traz, nossa, mas como é que eu utilizo isso no meu dia a dia? Eu reconheço as oportunidades de colaboração que eu posso oferecer como esse recurso de luz sendo acesa ao meu redor, senão eu preciso fazer muito esse trabalho íntimo ainda. E aí é quando vem o talento da dor para me fazer desenvolver essas virtudes. Tem um trecho no livro Boa Nova que é muito bacana também para essa reflexão da noite de agora, de hoje. Logo no início da
da fala de Jesus, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele tem um momento, tem uma passagem no Boa Nova que ele conversa com Zebedeu, que é o pai de Tiago e de João. E aí, conversando, ele explicando o que é a Boa Nova, o que é esse reino de Deus, Zebedeu ele se entusiasma com essa visão, com esse entendimento e fala para Jesus em determinado momento assim, Senhor, vamos convocar, vamos reunir uma multidão de pessoas para o teu reino, porque ele é muito bom. E aí Jesus fala, olha, os poderosos da terra se utilizam de multidões para imporem, fazer imposição de suas vontades. Mas o homem de boa vontade se contenta com um coração. Com um coração. Ou seja, pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo. E aí, então, o Zebedeu ele fica, poxa, mas então quer dizer que o evangelho não é para todo mundo? Ele faz justamente essa pergunta. Senhor, então o evangelho não será bom para todos? E aí Jesus vai falar, olha, em verdade, a mensagem da Boa Nova ela é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Volta à situação dos talentos, né? Todos os três servos receberam quantidades diferentes de talentos, mas todos receberam. Mas o que recebeu uma menor quantidade, ele não se valeu, não conseguiu utilizar esse recurso para benefício próprio, para desenvolver potencialidades, para desenvolver virtudes dentro dele. Então ele não era, não conseguiu aproveitar esse talento, esse recurso, essa possibilidade. Quer dizer, então, que a mensagem não era boa para ele? A mensagem é sempre bom para todos nós. Mas será que eu consigo utilizar da melhor forma essa mensagem? A mensagem, eu já estou preparado para a mensagem de Jesus, para a mensagem da Boa Nova? A questão não é a Boa Nova, mas sou eu, é um indivíduo, é cada um de nós. E aí, já chegando no final, né, trazendo um outro comentário de Emmanuel. Para esse estudo, eu utilizei basicamente Emmanuel, Humberto de Campos, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E, assim, eles trazem muitas lições para a gente. E aí, finalizando, né, Emmanuel ele trouxe essa última mensagem de Emmanuel, que diz assim: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, da, do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Ou seja, não te afasta da possibilidade de receber os talentos e de utilizar esses talentos, de negociar esses talentos, de utilizar esses talentos e não de escondê-los. Aproveita os ideais de aprimoramento e progresso, né? Aproveita o trabalho, o estudo, o perdão, o sacrifício, a bondade. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então, de novo, vem essa ideia de que é a nossa capacidade, é a nossa possibilidade de recolher, de ele diz, conforme a capacidade de cada um, de reter, de recolher, de reter, de conseguir
angariar, entender esse recurso, esse talento. A providência divina, ela distribui sempre os recursos, seja a encarnação, seja a saúde, sejam os recursos materiais, seja o convívio, a possibilidade das relações, para que a gente possa desenvolver as virtudes de empatia, de respeito, de tolerância. Todas as situações que a gente possa pensar, imaginar na nossa encarnação e fora dela, no plano espiritual também, são todos recursos da providência, que a providência divina coloca para a gente. E como é que e qual é a minha capacidade de conseguir utilizar esses bens da providência para desenvolver as minhas potencialidades? Então, é a minha capacidade individual. Então, quando Jesus nos traz a parábola dos talentos, que diz que um recebe 5, outro 2 e outro 1, e cada um deles negocia a seu modo, como é que eu negocio? Como é que eu utilizo? E ainda mais, né? Não esconde os talentos recebidos, porque isso só vai atrasar ainda mais o meu crescimento, o meu desenvolvimento espiritual. Não tenha medo. Em momento algum, na parábola, Jesus diz que se o servo não utilizasse o talento, ou perdesse, melhor dizendo, perdesse o talento ao utilizá-lo ou negociá-lo, ele seria punido. Em momento algum, Jesus fala isso. Demonstra apenas que Deus confia em todos nós. Então a gente precisa, de novo, confiar na gente mesmo, porque a confiança de Deus a gente já tem. A gente só precisa desenvolver a nossa confiança em nós mesmos. Então, gente, era isso que eu queria trazer na noite de hoje. De novo, agradeço muito a atenção de vocês, a possibilidade de fazer esse estudo e que nós possamos reconhecer durante cada dia da nossa vida esses talentos que são oferecidos para cada um de nós. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Regilson, pela reflexão, pela palestra, por nos trazer o ensinamento hoje. Eu gostaria de convidar a todos a elevar os pensamentos. E, Mestre Jesus, obrigado pelas boas energias, obrigado pelo ensinamento de hoje, obrigado pelas boas vibrações, pela inspiração, que nós possamos internalizar que aprendemos o que ouvimos aqui, colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas. E que também essas bênçãos possam ser distribuídas por todo o planeta. Agradeço mais uma vez e que assim seja, meu Pai.